TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Uma dúvida que eu tenho. Então, ainda dentro desse tema de o que é TDAH e os sintomas dele, vamos supor, você foi diagnosticado com 7 anos de idade, certo? 7 anos, 7 para 8. Você provavelmente já teve esse acompanhamento dos 7 aos 8, então você já cresceu num ambiente pensado e adaptado com o meu filho tem TDAH, sofre com transtorno de TDAH, você já cresceu tendo consciência disso, então você tinha uma visão de mundo adequada a isso. Eu conversei com o Gaveta, excelente exemplo. O Gaveta, ele foi diagnosticado com TDAH com mais de 30 anos de idade, próximo aos 40. Qual que é a diferença que isso pode dar no desenvolvimento de uma pessoa, de você ser diagnosticado mais cedo para você já ser diagnosticado com isso mais velho? Cara, isso é o que mais chega na minha caixa de mensagem. Tem muitos adultos que às vezes vem um vídeo meu, um corte, alguma coisa, e fala assim, cara, é isso. Acontecia desse jeito comigo, meu Deus, então tem um nome para isso. Então eu não sou burro, então eu não sou incompetente. Cara, eu já dei mentoria para mais de 300 adultos, mentoria cara a cara mesmo. E boa parte deles são pessoas que falam assim, Yuri, quando eu consigo um emprego, a minha preocupação não é como é que eu vou subir nessa empresa, mas sim como eu não vou ser demitido. Porque você começa com a motivação lá em cima, tudo novo, colegas novos, você está se ambientando, você consegue mostrar trabalho. Porque o ambiente de novidade é um ambiente também dopaminérgico. Ele eleva os níveis de vários neurotransmissores, mas a gente fala em especial da dopamina, que é o hormônio, o neurotransmissor da motivação, que faz com que você consiga se engajar. Sabe a aderência? Aderir é você pegar e não largar. Você adere a uma atividade e não larga ela facilmente. Mas com o tempo isso vai baixando e você vai se acostumando com o ambiente e aí, cara, parece que aquele gás que você tinha vai embora. Então, são pessoas que sofrem bastante, né? Quando você é diagnosticado com adulto, isso é uma coisa que tem um peso maior, porque geralmente você já está carregando vários traumas e certezas que você tinha de que você é incompetente, burro, não merecedor de amor, não merecedor de compaixão, não merecedor de várias coisas. E aí você tem que desconstruir tudo isso, porque você sabe que agora tem nome, que agora tem tratamento, e que se você fizer direitinho, você consegue ter uma outra qualidade de vida. Alguém que se descobre aos 30, 40 anos é alguém que, se fizer direitinho um tratamento, começa uma nova vida, dá um reset na vida. Então, tem bastante impacto. Quando você diagnostica uma criança logo cedo, e se essa criança der sorte de ter pais que consigam, seja abastados, a gente sabe que o tratamento é caro e tudo, mas ela consiga ter um ambiente de estudo já adequado desde o começo. Eu tive os dois mundos, sabe, Ed? Quando eu era pequeno, eu estudei numa escola que não era nada inclusiva, que eu, inclusive, fui agredido em sala de aula, tive dificuldade, não tinha amigo nenhum, estava sofrendo, foi na época da alfabetização, e depois, com a intervenção da psicóloga, que ela falou, leva nessa escola aqui, ela é menor, ela é mais inclusiva. E aí eu saí de uma escola que tinha 35 alunos por turma para uma de 18 alunos por turma. A aula era mais dinâmica, tinha aula de música, a gente plantava os legumes na horta e tal. Então, era outra dinâmica que eu consegui melhorar muito mais. As minhas notas eram péssimas ali. Mas na outra escola, mais inclusive, minhas notas eram muito melhores. Ou seja, não é questão de burrice, é questão de adaptação. É questão de que é uma mente que ela precisa de um dinamismo maior para se manter motivada. Precisa de professores que tenham experiência em TDAH, por exemplo. Então, essa é a diferença. Se você tem uma criança que é diagnosticada e tratada cedo, ela vai ter uma autoestima saudável, ela vai ter uma autoconfiança, ela vai se conhecer e saber aquilo que dá certo e não dá certo para ela, sendo que com o adulto passa por diversas, é preterido pela própria família, inclusive, tá? A gente sabe que as estatísticas do TDAH são terríveis, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas existe sim um risco maior dele desenvolver outras comorbidades também que não estão necessariamente ligadas ao TDAH, como depressão, como autoextermínio. O índice é muito maior em pessoas que têm TDAH. É como eu falei para você, eu converso com pessoas que falam assim, Yuri, pelo amor de Deus, eu não quero ser demitido a cada 6 meses. Eu quero poder comprar um carro, quero poder ter uma família, quero poder financiar um apartamento. E o cara não pode, porque a renda dele dura só 6 meses. Então veja que é importante ter essa conscientização mesmo. Adultos que estão se descobrindo agora entender, cara, sua vida tem jeito. Se você fizer o tratamento direitinho e seguir, você consegue ter uma nova vida, bem diferente. Eu peguei um dado aqui desse fator do TDAH ser genético.
Então, o que eu vi aqui é que em torno de 30% das crianças diagnosticadas com TDAH têm pelo menos um ou os dois pais com um transtorno. O que é dentro dessa nossa genética que causa o TDAH? A gente tem que saber a diferença entre causa e origem. Tá. A gente sabe que a origem é genética, mas a causa, qual é o gene, por exemplo, isso não está muito bem descrito ainda pela ciência. Existem mapeamentos recentes de estudos dos últimos 10 anos, vou botar 2012 para cá, onde já tem 2 ou 3 genes que já tem uma ligação, uma associação ali que já foi mais ou menos mapeada e que sabe-se que pode ser uma das causas ali do TDAH. Mas a gente sabe que a origem é genética. Agora, muitas pessoas se perguntam assim, mas o TDAH ele pode aparecer na fase adulta, por exemplo? Muito difícil. A ideia é que ele já se manifeste logo nos primeiros anos de vida. Talvez porque você deu sorte de já, na sua primeira escola, já era inclusiva, você já teve uma rede de apoio, você tinha um irmão mais velho ali que poderia te dar uma aula particular, alguma coisa assim, né? Poder te ensinar. Então você passou despercebido. Era só alguém que tinha uma dificuldade ou outra, mas ninguém botava um laudo de TDAH em você. Mas na fase adulta, na faculdade, que aí tudo mudou, aí você começou a sentir dificuldades que você não tinha, aí você foi lá e, poxa vida, eu tenho alguma coisa, e você se descobre TDAH adulto, assim, mais velho, né? Então, assim, existem genes, sim, que ocasionam esse funcionamento diferenciado do TDAH. No cérebro, como é que atua o TDAH? Existe tanto uma dificuldade dos neurônios que produzem dopamina, quanto os que, quando ocorre a recaptação da dopamina. Então, assim, quem produz, às vezes produz pouco, e quem recebe, às vezes não recebe direito, não gruda direito. E as sinapses, que são as comunicações dos neurônios, são comunicações neuroquímicas, elétricas e neuroquímicas. Então, se você não está muito bem abastecido, corretamente abastecido com esses neurotransmissores, você tem essa dificuldade de funcionamento cerebral. A maioria dos sintomas ocorre na região do córtex pré-frontal, né, que é essa região aqui da frente, que é uma região que está ligada com o controle de emoções, com a cognição, ou seja, com o que você aprende, principalmente com você associar informações, que é onde está a memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É o fato de você associar uma informação nova que você está pegando com algo que você já sabe. Por exemplo, você a vida inteira dirigiu carro manual, aí você vai pegar um carro automático pela primeira vez. Você sabe como virar o volante, você sabe que o pedal do freio é aquele do meio, mas você não entende muito bem aquele câmbio. Então você vai pegar informações que você já tinha, regras de trânsito, a hora de frear, de acelerar, com uma nova informação. Esse trabalho que você faz de juntar informações, você está trabalhando muito com a memória operacional, a memória de trabalho. Então, isso acontece, isso pode ser percebido também em crianças que têm TDAH, que não é apenas a desatenção que está presente ali. O professor está falando, ele está pensando na morte da bezerra. Mas é o fato de que, mesmo prestando atenção, existe uma dificuldade nessas fagulhas, nesse contato, nessa transformação neuroquímica, de fato que você talvez tenha que explicar para essa criança 2, 3 vezes mais do que uma neurotípica. Neurotípica é padrão, tá? Média. Para que ela consiga absorver a mesma informação. Isso não tem nada a ver com inteligência. Porque uma vez que você absorve essas informações e trabalha com elas, você pode ser completamente fluido naquele tema.